A bolha das tulipas é frequentemente citada como um exemplo clássico de como a especulação desenfreada pode levar a uma crise econômica. Embora existam algumas controvérsias sobre a gravidade e as consequências do evento, ele continua sendo um símbolo importante da volatilidade e dos riscos do mercado financeiro. O caso das tulipas mostra que a euforia de um curto período pode inflacionar os preços de um ativo, criando uma ilusão de riqueza. O Bitcoin, assim como as tulipas, viu seu preço disparar de forma impressionante. Esse comportamento reflete, para alguns, uma especulação desenfreada, com investidores comprando na esperança de que o preço continue subindo, sem considerar os riscos envolvidos. A grande dúvida é se o Bitcoin, assim como as tulipas, vai sofrer uma queda repentina e perder grande parte de seu valor, ou se ele irá se consolidar como uma forma estável de investimento e moeda no futuro. Uma bolha econômica é um efeito que acontece no mercado financeiro, onde os preços de ativos, como imóveis, ações ou commodities, sobem de forma exagerada e insustentável, impulsionados pela especulação de uma valorização futura. Durante uma bolha, os preços não refletem o valor real dos ativos, mas sim uma crescente demanda de compradores que acreditam que os preços continuarão a subir indefinidamente. No contexto de uma possível bolha econômica, uma análise importante vem do Banco Central Europeu, BCE, que recentemente apontou que o Bitcoin não possui valor real. Em uma publicação oficial, a autoridade monetária destacou que o ativo digital não tem uma base sólida que garanta sua sustentabilidade financeira e que seus preços elevados não se justificam por um uso prático significativo. O BCE afirmou que o Bitcoin falhou na promessa de se tornar uma moeda digital descentralizada global e que atualmente é pouco utilizado em transações legítimas. Esse tipo de análise reflete uma crescente preocupação com a viabilidade do Bitcoin no longo prazo. Muitos especialistas questionam se o valor do Bitcoin é de fato respaldado por alguma utilidade prática, ou se, ao contrário, ele é sustentado apenas pela especulação e pela busca por altos retornos rápidos, características típicas de uma bolha econômica. Outra análise importante vem do Nobel de Economia Robert Shiller, que acrescenta um conhecimento interessante sobre o Bitcoin e a possibilidade de ele ser uma bolha econômica. Shiller, conhecido por seus estudos sobre bolhas financeiras, afirma que o efeito das criptomoedas é de fato uma bolha clássica. Segundo ele, diz que ansiedade e sentimento de frustração com as mudanças trazidas pela tecnologia fazem com que as pessoas apostem nas criptomoedas como o Bitcoin, impulsionadas pela sensação de que estão perdendo uma grande oportunidade ou de que a tecnologia pode representar um novo e revolucionário sistema financeiro. Ele complementa sua visão, destacando que, embora o Bitcoin não tenha um lastro físico, isso não é, em si, um problema. Afinal, muitos ativos, como o dinheiro tradicional, só possuem valor porque as pessoas acreditam que eles têm. O verdadeiro risco, segundo o economista, é o comportamento especulativo gerado pela promessa de lucros rápidos, que pode tornar as criptomoedas, como o Bitcoin, uma pegadinha. O economista alerta que, ao sugerir que qualquer um pode criar uma moeda digital que se torne valiosa, o Bitcoin pode gerar uma espécie de contágio financeiro, como já vimos em outras bolhas históricas, levando a uma bolha insustentável. Esse comentário de Shiller se alinha com as preocupações levantadas pelo Banco Central Europeu, que também questiona a real utilidade do Bitcoin e sua capacidade de se sustentar a longo prazo. A falta de um uso significativo e estável no sistema financeiro global, somada à especulação desenfreada e à criação de criptomoedas alternativas, são responsáveis para o cenário de incertezas. Além disso, se compararmos a trajetória do Bitcoin com outras bolhas históricas, como a do ponto .com, que foi no final dos anos 90, vemos uma semelhança preocupante: a busca incessante por lucros e o envolvimento de um número cada vez maior de investidores que muitas vezes não compreendem os riscos reais envolvidos. A questão central que fica é: o Bitcoin está sendo supervalorizado como as tulipas no século XVII ou estamos, de fato, diante de uma revolução no sistema financeiro global?
Para muitos analistas, o simples fato de o Bitcoin não ser amplamente aceito como meio de pagamento e uma justificativa coloca dúvidas sobre sua longevidade e estabilidade como um ativo financeiro sólido. Isso reforça a possibilidade de que estamos, sim, observando uma bolha econômica que pode estourar a qualquer momento, levando investidores a grandes perdas. Uma baleia de criptomoedas é um termo usado na comunidade de criptos para se referir a indivíduos ou entidades que possuem grandes quantidades do ativo digital. O limite exato para o que constitui uma baleia não é preciso, mas geralmente concorda-se que a posse de uma grande quantidade de criptomoeda pode qualificar alguém como uma baleia. Por exemplo, uma entidade que possui 1000 Bitcoin é frequentemente considerada uma baleia de Bitcoin. Neste contexto, o próprio desenvolvedor do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, estimasse que ele tem a posse de aproximadamente 1 milhão de Bitcoins, o que representa uma quantidade considerável da oferta total, de 21 milhões. Caso Nakamoto decida vender sua reserva, isso poderia ter um impacto gigantesco no preço do Bitcoin, já que o mercado não está preparado para absorver uma venda dessa magnitude sem sofrer uma desvalorização significativa. É importante destacar que a concentração de poder nas mãos de um número reduzido de baleias pode ser perigosa para a estabilidade do mercado. Se essas baleias decidirem liquidar suas posições de forma rápida, o impacto negativo será imenso, pois o mercado de Bitcoin ainda não tem liquidez suficiente para absorver grandes volumes de venda sem uma desvalorização acentuada. Para o futuro das criptomoedas, a grande questão será se elas conseguirão transcender sua natureza especulativa e encontrar uma utilidade prática e sustentável, ou, se ao contrário, serão mais uma bolha que, após um grande estouro, se tornará parte de um capítulo histórico das finanças, deixando lições para futuras inovações tecnológicas.